Vidas negras importam. Ouvindo vozes, Elton Cezanne. Tinha uma luz radiante que vinha de um fim. Ouvi uma voz sussurrando maledicências. Não era para ti, não era para ti, negro, não era para ti. Foi assim mesmo. Vai ver que a voz não era para mim. Tinha caneta, lápis, papel para colorir. Ouvi uma voz sussurrando maledicências. Não era para ti, não era para ti, negro, não era para ti. Fui mesmo assim. Vai ver que a voz não era para mim. Tinha um trabalho, tem um trabalho horário, conta em din-din. Ouvi uma voz sussurrando maledicências. Não era para ti, não era para ti, nego, não era para ti. Foi assim mesmo. Vai ver que a voz não era para mim. Tinha família, filhos bonitos, pretinho. Ouvi uma voz sussurrando maledicências. Não era para ti, não era para ti. Mas mesmo assim, fui. Vai ver que a voz não era para mim. Tinha até luz e um aviso. Perigo, pare, não passe aqui. A voz calou. Eu não sabia como agir. Pensei comigo, se havia chegado até ali, não costumava existir. E aí foi. Até que eu cheguei, cansado, machucado, mas feliz. Eu era o rei. E alguém perguntou: tantos insultos, como pude resistir? Respondi: aqueles gritos não foram para mim. As vozes calaram. E as mãos que seguraram tiveram que aplaudir. Ouvindo vozes, Elson Pezão. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Gerações. E hoje eu ofereço essa conversa para Diogo Nog, Deise Benedito, Chalene Silva, Ângela Pérez e Preta Leme. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Marcelo Salete. Salve, Marcelo, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo. Como está, querido? Estou ótimo. Muito obrigado pelo convite, viu, Plínio? É um prazer estar aqui conversando contigo neste canal. Querido, muito obrigado. Por favor, se apresente, querido. Faça essa gentileza. Sim, eu trabalho com quadrinhos já há um bom tempo. Sou aqui de São Paulo, originalmente da Zona Leste da cidade de São Paulo. Atualmente estou na Zona Oeste. Ah, Aprendi a ler com os quadrinhos e tenho uma relação muito forte com os quadrinhos desde muito cedo, muito por influência do meu irmão. E aos poucos fui percebendo que havia todo um universo de referências que não estava sendo apresentado, não é? Nos quadrinhos que eu tinha acesso, principalmente a partir das bancas de jornal da década de 90, aqui em São Paulo. Então, muito do que eu ouvia na música, no rap, muito do que eu via na literatura, da Toni Morrison, mas também dos Cadernos Negros aqui no Brasil e de outros autores, eu fui percebendo que esse universo, falando da população negra nos quadrinhos, ele era muito pequeno naquele período. E, de certo modo, quando entrei na universidade, a minha formação é em artes plásticas, não é? Mestrado também. Passei pelo Museu Afro Brasil, trabalhei lá durante um período também no educativo, e tudo isso foi alicerçando uma formação com muito interesse nas artes plásticas negras, mas também na história da população negra no Brasil. E, de certo modo, é isso que eu tentei trazer, essa experiência e presença para o universo dos quadrinhos, com algumas produções mais focadas no Brasil contemporâneo, que é o caso do livro Noite e Luz, que foi relançado recentemente, no ano passado, do livro Encruzilhada, teve o primeiro lançamento em 2011, e depois com os livros que são mais conhecidos, que é o caso do livro Cumbi, de 2014, do Angola Janga, de 2017, e agora também o livro Mukanda Teodora, falando sobre a história de uma mulher negra em São Paulo, em 1860, que foi publicado em 2022. Então, essa é a minha produção até o momento, sempre voltado, de certo modo, para explorar um tanto desse universo
e desses personagens tão importantes para compreender a nossa história e a nossa arte também. Então, aí, desculpa colocar uma coincidência também, porque assim, eu também, como todos sabem, eu tô aqui porque por causa da leitura em quadrinhos, né? Eu já sou um pouco mais velho, na década de 60, meu pai lia para mim, até uma hora que ele se encheu e me ensinou a ler, pra ele era mais tranquilo. E foi muito interessante, que a minha leitura, minha formação, muito tempo meu olhar foi em cima desse quadrinho. E também, e aí senti, não tive essa questão de ver as nossas histórias aqui no Brasil, ou quando tinha, era muito interessante, é muito triste, era um forma do quadrinho, não sei se você que já conheceu, era aqueles grandes heróis da história, né? Que a Ebal publicava, né? Então eram umas figuras assim, era um quadrinho bem esquisito, né? E não tinha quase nenhum, não tinha nenhuma história aqui nossa, ou nenhuma história do Brasil, ou dos negros e das negras, né? Então isso é também brabeira. Mas isso, a minha formação foi na década de 60. Você é um pouco mais novo, não? Que década é essa sua? Isso, sim, eu sou de 79, né? Com certeza, é Então, década de 80. 80 e 90. É 80, é 80. Isso assim. Querido, a gente tem, eu fiz uma estante preta aqui, né? Vamos adiantar um procedimento, daí para você também poder ir falando dos seus livros, assim, e falando, dando essas características desses seus trabalhos. Eu destaquei três, né? Tem muito mais, né? E aí nós temos aqui toda o caminho que o Marcelo faz, poderoso, né? Mas eu gostaria que você contasse desses livros, dessa sua escrita e pesquisa, e o que, né? O que é. Um primeiro que eu sugiro, né? Peço que você fale, é esse, Encruzilhada, que para nós é muito interessante, é muito importante essa fala. Sim, o Encruzilhada é um livro que saiu inicialmente em 2011, depois teve uma nova edição em 2016. Essa é a capa da nova edição da Editora Veneta. É um livro que ele é composto por um conjunto de histórias bem contemporâneas, falando sobre o Brasil das últimas décadas, falando muito sobre a minha experiência, não é, trabalhando no centro de São Paulo. Eu trabalhei durante alguns anos como office boy na década de 90. Estudava também num colégio ali no centro de São Paulo, que é o Carlos de Campos, voltado para as artes gráficas e para os quadrinhos, não é, para design gráfico. Isso foi uma formação muito importante, porque tinha uma cena de artistas muito forte ali, principalmente ao redor do grafite e da pichação, mas muito próximo também do que estava sendo o que acontecia no rap, não é? Então, de certo modo, isso me influenciou para que depois, a partir dessas histórias que eu ouvia de colegas, que eu lia no jornal e tal, que eu juntasse tudo isso nesse álbum, Encruzilhada. Ele é vamos dizer assim, uma segunda experiência minha falando sobre cidade de São Paulo. E muitas vezes a partir do olhar de personagens negros e periféricos na cidade. Então, uma garota que está na periferia, que compra um celular novo, não é? E tem um celular furtado, uma outra garota que tenta vender DVDs no centro da cidade, um caso de racismo envolvendo uma pessoa que é abordada, não é, por seguranças dentro de um mercado, algo tão comum que a gente vê, infelizmente, ainda acontecendo hoje em dia, e que esse caso foi inspirado, inclusive, não é, infelizmente, num caso real, mas que a gente sabe que é importante sempre rever esses casos, ah, porque acabam sendo marcas, não é? Acabam sendo marcas e traumas coletivos que, de alguma forma, eu penso que a arte também precisa lidar com ele. Então, quando a gente pensa nesses diversos casos que acontecem no dia a dia, e eu estou muito com a memória muito fresca, não é, de uma exposição que está acontecendo aqui em São Paulo, inclusive, e que eu recomendo muito as pessoas verem, que é Um Defeito de Cor, inspirado no livro da Ana Maria Gonçalves, e uma das obras
que justamente mostram as camisetas, não é? Com furos. E isso tudo relembrando aí, infelizmente, esses vários casos de crianças mortas no Rio de Janeiro, mas isso não é só Rio de Janeiro, isso pega diversas cidades no Brasil, não é? Esse verdadeiro genocídio da população negra, pobre e jovem em diversas partes é algo que ainda precisamos enfrentar. E a arte também precisa estar nessa, né? Interessante também. Esse encruzilhada que vai estar todos os detalhes aqui, né, nos comentários. Um seguinte que eu destaco é esse Cumbi, que também é essa versão da editora Veneta. Sim, o Cumbi ele foi publicado em 2014 e, bem, no momento de elaboração dos livros anteriores, como o caso do Encruzilhada e do Noite e Luz, ah, eu me inspirei em fatos contemporâneos, em fatos que eu estava vivenciando ali, conversando com os colegas, vendo notícias no jornal, etc. Mas apesar disso, eu já estava trabalhando no Museu Afro Brasil, já estava muito envolvido em ler, não é, sobre história do Brasil a partir de uma perspectiva da população negra sobre esse processo todo. E eu já tinha um interesse muito forte, já estava desenvolvendo um roteiro aí desde 2006, pelo menos, sobre Palmares, sobre o Quilombo dos Palmares no século XVII, não é? E pegando parte do século XVIII também. E havia ali um conjunto de histórias falando sobre Palmares que eu achava interessante abordar, mas havia também todo um desafio que era sair de histórias mais contemporâneas, desenhando muito cidade grande, não é? Prédios, ônibus, metrô, carro e etc., para sair desse universo e imaginar o Brasil do século XVII. Então eu precisava ali tanto saber exatamente quais histórias que eu poderia contar, que seriam interessantes, mas também em termos gráficos, como que eu poderia representar aquilo ali, né, de uma forma interessante. Então houve todo um processo de estudo, o fato de ter trabalhado e frequentado muito a biblioteca do Museu Afro Brasil foi importantíssimo para isso. E lá eu pude, de certo modo, isso me ajudou a pensar em como abordar essas histórias sobre o período colonial. E a primeira experiência disso foi no livro Cumbi. Cumbi é uma palavra do Quimbundo que significa luz, chama, força. É sinônimo também de quilombo em alguns locais. E é o título, a palavra que eu achava a mais interessante, não é? Justamente para dar nome para esse livro aqui. É um livro que ele é composto por diversas histórias, por 4 histórias ao total, e várias delas abordam o período do Brasil colonial, escravista, e a partir do olhar principalmente desses africanos escravizados aqui no Brasil, em grande parte de origem banto, falantes, não é, de línguas, então, desse grande tronco linguístico banto, e oriundos de diversos locais e principalmente ali de Angola. Essa foi a minha primeira experiência, então, pensando no Brasil colonial de séculos atrás e tentando abordar isso dentro de experiências mais individuais, mas também a partir de levantes e experiências e processos mais coletivos, como é o caso de levantes urbanos que aconteciam, não é? Em cidades aqui no Brasil do século XVII, XVIII, XIX, como é o caso, por exemplo, do levante dos malês ou dos diversos quilombos, não é? E tentando trazer ali sempre essa perspectiva e imaginário e os interesses e objetivos dessa população negra escravizada dentro desse contexto. Muito, muito, muito bacana, muito necessário também. Bom, né? A gente trabalha em três, né? Sempre três. Eh, Terminando essa estante preta, esse Angola Janga, que nos conta.
Sim, o Angola Janga é um livro que aborda principalmente a história de Palmares, do Quilombo dos Palmares. E essa é uma história incrível, não é? Para a gente conhecer, reverenciar e, de certo modo, estudar e aprender. Que é uma história que diz respeito à grande parte da população negra aqui no Brasil, mas não é importante apenas para a população negra. É uma história importante para a gente compreender o Brasil do século XVII. O Brasil do começo ali de 1600 até 1740, 1730, quando a gente tem as últimas histórias envolvendo negros levantados na região da Serra da Barriga, que antigamente era ali Pernambuco e que hoje em dia é conhecido, está entre Pernambuco e Maceió, Alagoas. Enfim, essa região, esses quilombos, eles foram importantíssimos porque no momento em que o escravismo era muito forte, você tinha, evidentemente, pessoas que não suportavam, não estavam de acordo, não é, com aquele tipo de sujeição e fugiam, tentando obter, tentando criar, formular uma outra forma de experiência, não é, de vida social, longe da escravidão e das vilas coloniais, não é? Como é o caso de Penedo, de Serinhaém, de Olinda, Recife e outros locais ali. Muitas dessas pessoas fugiam, subiam a serra e montavam, criavam, elaboravam, não é, uma nova experiência ali social e coletiva conhecida como mocambo, e depois utilizaram também o nome de quilombo para se referir a esses locais. Mas inicialmente o nome mais utilizado, inclusive, eram mocambos. Palmares é uma experiência fenomenal, uma experiência que precisa ser revisitada e que diz respeito a mais de 100 anos, de mais de 15 mil, 20 mil pessoas negras na Serra da Barriga, organizados em diferentes quilombos ou mocambos, não é, pela serra, dezenas de quilombos. E muitas vezes eles estavam extremamente organicamente, não é, vamos dizer assim, em comunicação, em diálogo. Isso fazia com que quando uma vila, uma coluna, não é, de soldados que vinham das vilas coloniais para tentar destruir esses mocambos com 100, 200, 300 pessoas armadas, esses mocambos conseguiam se articular para que não perdessem, não é, não perdessem totalmente os seus domínios. Então era muito comum que eles já soubessem dessa investida desses soldados, essa comunicação rolava entre os mocambos, eles fugiam inicialmente para os mocambos mais afastados, os soldados não encontravam, então, muitas vezes, esses negros aquilombados, não é? Nesses espaços, e justamente quando eles estavam, os soldados estavam mais cansados pela fome, não é, por não conhecerem o território, era que os palmaristas, os quilombolas, atacavam e venciam assim inúmeras batalhas. Palmares, então, ele perdura por mais de 100 anos, tem diferentes lideranças aí, Gangazona é uma delas, Gangazumba, a gente também teve a Cotirene, tivemos também Zumbi, Camoanga, Mousa, entre diversos outros, Soares, não é? Entre diversas outras lideranças. E é importante a gente entender que, embora Zumbi seja uma liderança importantíssima para compreender Palmares, Palmares existia antes de Zumbi e Palmares continuou existindo depois de Zumbi. Então, isso é relevante para a gente entender que para Palmares é um processo de aquilombamento de milhares de pessoas que fugiram para a serra e formaram ali um outro tipo de sociedade com pessoas que provavelmente nasceram e cresceram e morreram em Palmares sem saber o que eram as vilas coloniais diretamente, não é? E essa é a experiência mais rica e impressionante de Palmares.
Não, E e aí o livro ele é principalmente, uma grande obra. Oi? Desculpa. principalmente assim, esse dado assim, negras e negros que viveram, cresceram, tá? Na época que o Brasil tinha essa escravidão sem estarem escravizados, né? Então isso é interessante também. Sim, sim. Palmares estava fora, né, de todo esse circuito envolvendo a escravidão. E algo muito relevante para a gente pensar também é que Palmares não era um espaço isolado. Palmares ele era um espaço que estava acontecendo ali na Serra da Barriga, mas que tinha negociação com pessoas que estavam próximas, com colonos que estavam próximos. Eles trocavam coisas com essas pessoas, né? Como em Palmares eles sobreviviam, não é? Muitas vezes cultivando milho, animais pequenos como porcos, galinhas, mas produzindo diversos outros tipos de mantimentos, eles trocavam isso com os colonos próximos por sal, por armas, também para sua defesa e por várias outras coisas. E isso foi o que permitiu com que Palmares também continuasse por muito tempo. Com certeza, isso muito. Então, esse foi o nosso estante preto um pouquinho falando assim desse trabalho do Marcelo, né, dessas questões todas assim que é bem interessante assim. Aí, Marcelo, antes de a gente passar para o nosso outro bloco, eu queria pelo menos conhecer esse seu processo de criação. É decidir a história e vamos pesquisar? É numa pesquisa apontar uma história que acha que vale isso, ou dentro disso, como que é seu processo de pesquisa e criação dessa revista, desse livro, desse seu produto? Sim. Eu vou pedir só um pequeno minuto para que eu vou mostrar um exemplo, tá bom? Por favor, aproveite. Enquanto o Marcelo está lá buscando, né, contribuir nessa conversa importante, eu peço aí para todos e todas, né, nesse programa assim, né, tem essas diferenças, nosso tempo vai ser diferente, a gente pedir assim, assine o canal, por favor, divulgue esse canal, divulgue essa conversa para que a gente traga mais pessoas. Divulgue, deixe suas perguntas. Sim, Marcelo. Sim, muito bem. Eu costumo escolher os temas e os livros, não é, que eu quero desenvolver muito a partir de temas de universos que eu, desculpa, muito a partir de universos que eu quero conhecer e aprender mais. Então, inicialmente, o livro falando sobre Palmares, sobre Angola Janga, tinha a ver com uma necessidade minha muito forte de compreender melhor como que tinha sido esse processo histórico de Palmares e de como imaginar isso dentro da linguagem dos quadrinhos, utilizando imagens, utilizando diálogos, mas utilizando, não é, pensando em personagens conduzindo essa história. O meu último livro, eu vou mostrar aqui a capa para vocês, é um livro chamado Mukanda Teodora, e é um livro tratando de uma mulher negra aqui em São Paulo, a Teodora, que em 1866, ela, em conjunto com um outro escravizado, que é o Claro Antônio, ela escreve um conjunto de cartas, ou melhor, o Claro escreve esse conjunto de cartas para ela, não é? Onde ela tenta ter contato com o seu esposo, que estava no interior de São Paulo, na região de Limeira, com seu filho, e onde ela tenta também solicitar, não é, pecúlio, dinheiro, para conseguir a sua alforria. Essa história da Teodora Dias Cunha, ela é incrível, é uma das únicas histórias que a gente tem no Brasil de uma mulher responsável, não é, pela escrita de 7 cartas ao total, que foram recolhidas, que depois viraram um acervo policial, na verdade, por causa de um outro processo envolvendo Claro, e que mostra o olhar de uma mulher falando sobre a sua experiência em São Paulo em 1860. Ela morava ali na Liberdade, no bairro da Liberdade, onde hoje a gente conhece muito, né, como uma referência da cultura
oriental no Brasil, em São Paulo. Mas é importante a gente entender que esses vários espaços, principalmente no centro da capital, não é? Ali na capital, no centro, nós tínhamos pessoas negras que viviam também nesses territórios. E a Teodora, ela faz parte de uma dessas pessoas que morava ali, circulava. Ela trabalhava na casa de um cônego, uma espécie de um padre, mas ela também exercia um tipo de trabalho vendendo coisas pelas ruas, não é? Como escrava, um escravo de ganho, o que era algo bem comum em São Paulo no século XIX, também no Rio de Janeiro e em várias outras grandes cidades. E ela tenta obter a sua alforria a partir da escrita de cartas, a partir da compra da sua alforria, o que era algo também bem comum para uma parte da população negra, não é, em São Paulo nesse período, para além das pessoas que sim continuavam fugindo para os quilombos e mocambos. Então, essa história da Teodora, e o nome do livro, não é? Mucanda Teodora, tem a ver com, tem o nome da Teodora, mas também Mucanda, que significa escrita, carta, não é? Esse livro, ele partiu de um interesse meu enorme em conhecer mais sobre São Paulo no século XIX e em conhecer mais sobre a história da população negra em São Paulo nesses diferentes momentos, né, nesses diferentes séculos. Muito interessante, muito interessante. E isso é esse trabalho nosso, esse trabalho seu, esse trabalho necessário para, né, no meu ponto de vista, dessa questão da literatura negro-brasileira, de trazer essas referências que muitos de nós, né, não conhecemos e que são, né, ações, porque se havia Mucamba, se havia Teodora, deviam ter outras. Essa questão da compra aqui em São Paulo tinha, Salvador em vários lugares, né? Então isso uma questão importante, maravilhosa. Querido, vou pedir uma licença breve para você, para poder fazer mais um falar, né, de nossos outros trabalhos, dessas nossas outros olhares, né? E aquilo, né? Pedir que, por gentileza, assinem o canal, façam todos os seus comentários, né? Isso que é importante. E principalmente aproveitar nesse momento, né? Falar também, né, de alguns mais velhos que por sorte nos fizeram estar aqui ou nos seus trabalhos nos ajudam, né, a estar pensando. E hoje, né, quero falar dessa minha querida Eliane Debus. Eliane Santana de Dias Debus é mestre em literatura, faz vários trabalhos, faz um trabalho muito consistente, muito importante na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Atuando na pós-graduação, várias, tem vários ações, e principalmente esse pensar nessa literatura negra infantil, essa literatura negra da criança. Então, ela tem vários livros. Nós já tivemos várias situações de mostrar os trabalhos dela, principalmente com o escrito dela que ela fala, né? Sobre Antonieta de Barros para a criança, fora todos os outros estudos e intercâmbios, né? Eliana é uma professora, Debus é uma professora, é uma articuladora. Ela está fazendo um festival literário em Santa Catarina, poderoso, vai ser nesse segundo ano também poderoso. Então, falar de Eliana é importante, é necessário, né? Para a gente prestar atenção nesse trabalho dela, dessa questão dessa literatura. Ela organiza a literatura infantil produzida em Santa Catarina, então é muito importante. É dar esse recado para ela, né? Recado para vocês, para olhar para elas, vamos lá, escrever, fazer essas outras coisas. E aí voltar, né, para o Marcelo, né? Marcelo, beleza, estamos aqui, né, no nosso tempo, né, nessa questão. Queria agradecer, mas fazer, né, fazer suas despedidas, dar os seus valores e, principalmente para nós, dar suas atenções. O que a gente olhar, né? Você deu essa dica, esse olhar muito importante
exposição que está no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, Defeito de Cor, né? O Marcelo falou do Museu Afro, que está no Ibirapuera, muito, quarta-feira é gratuito, então, se for possível, vamos lá. E outras indicações, que outros caminhos, né? Que outras encruzilhadas você nos apresenta, Marcelo? Muito bem. Acho que tem vários autores, escritores, não é, que são importantes para a gente conhecer mais sobre a história do Brasil, mas também para conhecer mais sobre a criação artística negra no Brasil. O Museu Afro Brasil, em São Paulo, lá no Ibirapuera, é um projeto curatorial, não é? Inicialmente gestado aí por um conjunto de pessoas, de pesquisadores, e também pelo grande Emanuel Araújo, inclusive grande parte do acervo, não é? Originalmente era do Emanuel Araújo. É uma experiência única. Quem conhece, vá visitar novamente, não é? E quem não conhece, por favor, vá, sendo negro ou não negro. Ele é importantíssimo para a gente entender mais sobre a nossa história e sobre arte no Brasil, inclusive, a partir da contribuição de diferentes artistas. Eu vou falar também muito sobre um pouco sobre o universo dos quadrinhos, que é algo que faz parte, não é, da minha trajetória. Então, eu acho que nós temos ótimos autores, escritores aí que merecem serem conhecidos, como é o caso da Sirlene Barbosa e do João Pinheiro, com o livro Carolina. O Robson Moura também é um quadrinista que tem feito trabalhos muito pertinentes, falando sobre racismo e discriminação. Nós temos Rafael Calça e o Jefferson Costa também com um trabalho incrível sobre Jeremias, não é? E várias outras histórias. Vale a pena acompanhar a produção desses artistas. E, bem, eu acho que também dois historiadores que são referências muito importantes para mim. Um é o Flávio Gomes, autor de inúmeros livros falando sobre quilombos no Brasil, no passado e mais recentemente também. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre essa história tão importante, tão pertinente, vale ir atrás do trabalho do Flávio Gomes e também da Cristina Witzenbach, que é uma historiadora de história da arte, que foi quem inspirou, quem descobriu as cartas da Teodora aqui em São Paulo e que inspirou a produção desse último livro aqui também, O Mucam da Teodora. É isso. Muito obrigado, Legal. viu? Não, querido, ainda não. Calma, vamos fazer nossa pedida. Só fazer sempre aquele momento de sugestões, rapidamente sugestões assim para assistir no nosso canal, né? Assistir essa conversa com a Eliane de Bus, está aqui, está boa, está potente, foi feita durante a pandemia, e lembrar que essa conversa nossa, produtiva, de quadrinhos, estou oferecendo para Denise Benedito, Charlene Silva, Ângela Pérez, Preta Lene e o querido Diogo Nogue. É isso, Marcelo. Muito obrigado. Agradeço muito sua gentileza, sua paciência e disponibilidade de a gente poder conversar, né? Estamos gravando de manhã, então, toda uma gentileza do Marcelo. Muito obrigado, querido. Agradeço imensamente, querido. Muito obrigado, Plínio. Muito obrigado a todo mundo aí que está acompanhando e assistindo. E vida longa ao canal Notas de Escurecimento. Beleza. Vinda longa e muitos quadrinhos do Marcelo Salete para nos abrilhantar esse nosso caminhar. Obrigado. Até. Valeu, obrigado.